Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus eterno, ainda na tua presença, Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor agora esteja, Pai, me abençoando, Pai, porque agora a responsabilidade está sobre mim, Senhor, de levar a tua palavra, Senhor, de explicar o Evangelho, Senhor. Então, Pai, me abençoa, revela-nos, ó Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e escrever na tábua do nosso coração. Abençoa os irmãos que vão participar neste momento, Senhor, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir amanhã ou depois. Amém? Então vamos lá em João, né? Não, Mateus capítulo 3, né? Mateus capítulo 3. Aqui, nós temos aqui várias Bíblias, graças a Deus. Olha, aqui em casa não falta Bíblia, viu, meu? Tem muita Bíblia aqui. Eu devo ter aqui, meu carro tem duas, ali na estante deve ter umas 12. E aqui na minha frente tem mais duas. E haja Bíblia, viu? E tudo cifrada, tudo cifrada. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Naqueles dias, veio João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto a machado e a raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. E eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer ler um pouco aí, Samuel? O 12 até o 17? Pá, e ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem quer ler o próximo aí? Pode ser o James. 13. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba
pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que o Lucas me lesse aí os primeiros 3 versículos, capítulo 1 ao 3. Vamos lá. Lucas. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, amados? Muito bem, gente. Olha que coisa maravilhosa aqui. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Você sabe que João Batista ele era primo de Jesus, né? Ele era primo. Então, só de ser primo, ele já tinha já o sangue, né? A vontade de pregar a palavra de Deus que foi concedida a ele, né? Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu fico pensando aqui, rapaz, como Deus, ele trabalha na vida daqueles que buscam ele, daqueles que têm, é predestinado. Eu quero contar aqui um testemunho, amados, para vocês, antes de eu entrar nessa palavra aqui, porque eu vi que o Fábio hoje, ele vai ser um pouquinho meio triste, porque ele me disse que queimou aí, Fábio, queimou a geladeira, Fábio. O que foi que aconteceu aí na sua casa aí, esses dias aí? Vamos ver, né? Então, quebrou a televisão, a bola bateu, quebrou a televisão, quebrou o ar-condicionado aqui, a gente tem muito ar-condicionado, quebrou o ar-condicionado, minha filha caiu da escada esses dias aí, meu filho quebrou o braço ontem, falei, opa. Aí minha filha virou e Pai, falou assim, pai, tá quebrando tudo? Eu falei, não, vamos botar oração aí, vai amarrado em nome de Jesus, né? pois é, amados. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, quando a gente serve a Deus, o nosso adversário, ele fica furioso com a gente. Ele, às vezes, não pode comigo, com você, ele não pode colocar a mão em nós, ele não pode nos tocar, mas ele vem por trás e atinge a nós de certa maneira, entendeu? Ele nos prejudica, nos dá prejuízo, ele faz de tudo para abarrar a sua fé. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo uns tempos atrás, só para vocês verem como é que funciona a coisa nesse mundo espiritual, que é por isso que nós precisamos estar unidos, num só espírito, um orando pelo outro, por cada um que participa aqui desse devocional, cobrindo em orações, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. Eu saindo daqui do meu sítio, sentido do trabalho que eu fazia todo dia, quando eu entrei na pista, sentido Diadema, em vez de eu ir para Diadema, eu peguei sentido contrário. Quando eu estava quase no centro de Ribeirão, eu parei, pus a mão na cabeça e falei, ué, para onde que eu estou indo? Aí minha esposa falou, mas você não falou nada? Eu deixei você ir. Eu falei, mas nós não vamos para a loja? Ela falou, é. Eu falei, pois é. Mas eu acho que Deus está me enviando para outro lugar. Eu vou lá para Mauá, para casa da sua irmã. Eu acho que tem alguma coisa aí. Ela falou, como assim? Eu falei, porque se eu ia para o trabalho e não fui, estou indo do lado contrário, então eu vou passar na casa da sua irmã. Eu acho que Deus está mandando eu ir lá. Olha só, irmão, que coisa interessante. Quando eu cheguei na casa da irmã da minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela estava fechando a porta juntamente com o marido para vir ao meu encontro. Vocês por aqui? Eu falei, parece que Deus me trouxe aqui. Ela falou, não é possível. Eu falei, é possível. Ela falou, pois rapaz, você sabe que fechei a porta aqui, agora já ia para tua loja. Eu ia procurar vocês, porque eu preciso de vocês hoje. Eu falei, como assim? Estou com um problema aqui. A minha vizinha aqui, uma amiga minha aqui, ela é evangélica. O marido dela está internado no hospital, foi operado da vesícula e tem uma infecção e ele está entre a vida e a morte. E ele não é crente, é só a mulher dele que é crente.
e ela me pediu que eu fosse pedir para você visitar ele lá no hospital. Olha só, irmãos, que cristocidência. Hã? Eu falei, agora entendi por que Deus me trouxe aqui. Nossa, mas olha, que coisa fantástica. Vamos lá visitar esse homem agora. E lá fomos para o hospital, amados. Lá em São Bernardo. Exatamente naquele hospital, James, que você nasceu. Lembra ou você não lembra? Hospital Itacolomi, no centro de São Bernardo. Eu não tinha lugar para estacionar o carro. Eu deixei o carro no lugar assim, mais ou menos uns 500 metros do hospital. E o meu cunhado ficou tomando conta do carro. E eu fui com a minha esposa, a minha cunhada e a esposa do paciente. Quando eu entrei no hospital, procurei a enfermeira que é responsável lá, e imediatamente ela veio conversar comigo, chamou o médico começou a me dar explicações, Eu falei, olha, doutor, nada do que o senhor está me falando vai me convencer. Eu sei por que esse rapaz chegou nessa situação, que ele está entre a vida e a morte. Não se preocupe, eu só quero que vocês me deixem eu entrar, que eu sei que não é horário de visita agora, mas eu preciso visitar esse paciente. Eu quero levar uma palavra da parte de Deus para ele, que o problema dele é espiritual. O médico ficou olhando assim para mim, falei, o senhor me permite? Nem a esposa dele não vai entrar, só vai entrar eu e minha esposa. O médico falou, tá, tudo bem, nada contra. Me deu o número do quarto, subiu o elevador, eu e minha esposa, e entramos no quarto do paciente. Cheguei lá, estava o homem lá entubado. Não conseguia nem falar. Eu coloquei a mão sobre ele e falei para ele, não me lembro agora o nome desse homem, mas eu falei, Senhor, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus, enviado pela sua esposa, muito preocupada com o senhor. O senhor está aqui há mais de 15 dias internado nesse hospital. Uma operação simples de vesícula se complicou, infeccionou e o senhor está entre a vida e a morte. Pois eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Deus me enviou aqui e se você acreditar na palavra que eu vou trazer para você, você vai sair daqui em 3 dias, você vai se recuperar e vai voltar para casa, mas para servir a Deus. Eu sei que você não pode falar, mas me responda uma coisa, aperta a minha mão. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? As lágrimas começaram a sair dos olhos dele, varão. E ele apertou minha mão. Falei, pois muito bem, já é um grande começo. Eu vou ler uma palavra da parte do Senhor aqui para você. E se você sentir no coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e você será nova criatura em Cristo Jesus e sairá daqui em 3 dias, mas para servir a Deus, para servir a Ele. Você aceita? Ele apertou minha mão, as lágrimas saindo dos olhos dele. Eu li a palavra que estava em Lucas, se não me falha a memória, ou em Marcos. Quer ser limpo agora? Ser limpo. E ele chorando, apertou a minha mão. Eu orei e pedi a Deus para escrever o nome dele no livro da vida. Perguntei para ele, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você quer sair daqui? Ele chorando, apertou minha mão. E ali eu fiz a oração pedindo para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Amados, quando eu saí do hospital, que eu fui em direção do meu carro, o meu cunhado já veio na minha direção. Mário, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Rapaz, o cara saiu da garagem ali, rapaz, não sei o que aconteceu, deu uma ré aqui, bateu no seu carro, afundou a porta. Olha lá como é que tá. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Ganhei uma alma para Jesus. E o inimigo veio e afundou a porta do meu carro. E o cara, pinote. O cara foi embora, foi embora. Falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Ganha uma alma para ti e leva um prejuízo desse, Pai. Mas glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amados,
Uma semana depois, o meu cunhado tinha pegado o endereço, a placa do carro, eu descobri onde o rapaz morava. Fui atrás dele, conversei com ele, ele pediu desculpa, disse que estava com pressa, que não sei o que e tal. Deu uma desculpa lá, né, meu? Mas ele acabou pagando o serviço da funilaria e pintura do carro. Mas isso é para vocês verem, amado. Quando a gente faz algo para Jesus, se nós não tiver cobertura espiritual, se as pessoas não estiverem nos cobrindo, o inimigo, ele nos ataca. De alguma forma, ele nos ataca. Muitas vezes ele não ataca você diretamente, mas ataca uma família, um familiar seu. Ele dá um prejuízo financeiramente. Eu contei para vocês o que aconteceu essa semana aqui. Essas almas que eu ganhei para Jesus, olha o prejuízo. Caiu aqui o barranco que destruiu a parede, caiu minha cabana. E as coisas vão acontecendo, Varão. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei quem tenho crido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, esses prejuízos materiais, amados, é aquele velho ditado do mundo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Nós devemos dar graças a Deus em tudo, amados. Mas, principalmente, estarmos guardados pelo Espírito Santo em oração, jejuando e orando em todo o tempo. Porque o inimigo, ele não é de brincadeira, não. Ele não está brincando, não. Nós, como servos de Deus, nós somos soldados de Cristo. E nós estamos numa batalha, numa guerra. E precisamos de cobertura, precisamos de oração, precisamos estar em espírito, precisamos estar em todo o tempo ligado na videira. Porque o nosso aniversário está furioso conosco. Por isso que nós precisamos nos guardar. Amém, amados? Fique com esse testemunho aí para a honra e glória do Senhor. Tá? É mais Papel um aqui que eu conto para vocês. é resistir, Pode né, falar, seu Mário? Samuel. Não Pode deixar a falar. murmuração, não deixar a tristeza entrar no nosso coração, né? A gente tá firme aqui e orando, e o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida, né? Quem tem autoridade sobre a nossa vida é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós estamos guardados, protegidos, né? E que nós ficamos inabaláveis a todo momento, né? Através do nosso escudo da fé, né? Sejamos guardados sobre a sua armadura celestial, que a gente possa estar revestido com o capacete da salvação, para que nenhum pensamento de murmúrio, nenhum pensamento de desespero entre em nossa mente, né? Afete nosso coração e nos desvie do caminho do Senhor, né? Possamos estar guardados o tempo todo e com a espada do Espírito, a palavra de Deus empunhada a todo momento. Nós possamos utilizar a palavra para nos defendermos, a palavra para reforçar, né, a nossa fé, oração, jejum. Amém, seu Mário. Obrigado aí pelo testemunho aí. Isso aí. Amém. Então eu quero falar aqui, voltar aqui no Mateus capítulo 3. Naqueles dias veio João Batista preparando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Então ele fala: fazei planos. Aquilo que é plano, hã? Não é bom andar no plano? Não é bom andar, né? Sem ter lombadas, sem ter morros? Então, fazei planos seus caminhos. Olha o que ele pede aqui. Para você fazer plano o seu caminho. Quer dizer, não andar oscilando, não andar, sabe, hoje no alto, amanhã no baixo, entendeu? Amanhã devagar, triste, abatido, não. Você esteja sempre alegre, que o seu rosto esteja sempre alegre, com um sorriso no rosto, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nosso Deus é maior do que o nosso problema. Então nós não podemos nos abater com coisa alguma. É isso que o Fábio falou agora há pouco aí. Entendeu? Vamos usar a palavra de Deus para combater e derrubar o inimigo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo
e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locusta e mel silvestre. Olha só do que se alimentava o homem. Hã? Locusta quer dizer, era... Oh, meu Deus, como é que chama aquele bichinho que come... Gafanhoto. Que... Gafanhotos, isso. Ele diz que ele se alimentava de gafanhotos. Mel. Tem coisa melhor do que mel? É uma delícia. O James sabe disso e prova é que ele já veio aqui tirar mel comigo, né, James? Rapaz, eu estou estudando agora aquele. Tem um estudo aqui na internet, eu estou estudando aqui com um rapaz aqui, um professor, e ele está me ensinando muito sobre as abelhas. Eu vou multiplicar aqui o meu apiário, viu? Se Deus quiser. Estamos aqui aprendendo a fundo como lidar com elas. Mas amém. Então, vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Estavam vindo a ele todo o povo de Jerusalém e da Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que ele falou isso, amados? Porque muitas pessoas ali daquela região que se dizia de Deus, né? Filho de Moisés, de Abraão, eles se achavam, né? Que não precisavam de ensinamentos. Eles davam ensinamento aos outros, mas não fazia nada do que ensinava. Era julgo. É como hoje acontece em muitas igrejas por aí, amados. Muitas pessoas exigem muito do cristão, mas nada fazem para ajudar o cristão. Quantas pessoas eu vejo por aí, muitas igrejas, amado, que eu não vou citar o nome aqui, porque não me é lícito fazer isso. Mas semana passada mesmo, tive uma irmã que saiu da igreja. Ela veio reclamar comigo, dizendo que o pastor falava 15 minutos de Deus e meia hora pedindo dízimo oferta, pedindo alimento, papel higiênico, produto de limpeza. E disse que ele guardava lá no fundo da igreja todos esses alimentos. E tinha culto na igreja 3 vezes por dia. E ele só pedindo dízimo, oferta e alimento. Ia juntando lá. Aí certo dia ela disse que chegou uma família lá na igreja e pediu uma cesta básica que estava necessitado. E disse que o pastor foi lá no fundo lá e separou um pacotinho, 2 pacotinhos de 2 quilos de arroz, um pacotinho de feijão, um sabonete e mais umas coisinhas lá, que não dava nem uma cesta. Aí olha, ela era é, obreira na casa há vários anos. E ela chegou para o pastor e falou: escuta, pastor, por que o senhor não fez uma cesta assim mais avantajada para essa família aí? Ele falou: por que você está falando isso comigo? Não, é porque eu senti que o senhor podia fazer uma cesta melhor. Aí ela citou uma palavra de Deus lá para ele, e ele cirou com ela. Falou: você é pregadora, então por que você não sai pregando por aí? Aqui na igreja cuido eu. Aí ela ficou calada. Quando foi na semana seguinte, ela foi lá de novo, lá onde ele guardava as coisas, não tinha mais nada lá. Ela perguntou para ele para onde é que ia aquele monte de alimento que ele colhia todo mês. Ele voltou a dizer para ela que não interessava a ela saber para onde ia. Eu sei que a mulher saiu da igreja, né? Então a gente vê, amados, que muitas coisas acontecem que a gente não sabe, que nos é oculto. A fé do cristão, muitas vezes, é abalada por causa dessas coisas aí, sabe, amado? Porque as coisas não são explícitas. Nós precisamos, amado, ser bem claro. Nós precisamos
dar conta de tudo aquilo que a gente faz. Nós não podemos ocultar isso ou aquilo outro, não. Você tem que ser honesto em tudo que você fizer. Não só com Deus, mas consigo mesmo. Porque você pode enganar eu posso enganar eu mesmo, mas a Deus eu não engano. Porque Deus conhece meu pensamento, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o meu coração. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos que ser honestos conosco mesmo, começar conosco, para que nós não venhamos cair na própria rede. É isso que Deus pede de nós. Então, quando o João Batista aqui fala com eles, quem foi que, mas vendo os fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, nós devemos fazer o melhor para Deus, o melhor, para que possamos ser aceitos por Deus. Porque se nós não fizermos o melhor, nós estamos pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você vê lá no comecinho da Bíblia lá, o que aconteceu com Abel e Caim. Por quê? Porque um deu o melhor que tinha para Deus e o outro fez de qualquer maneira e Deus não se agradou. E Deus não se agradando, o que acontece com o próprio ser humano? Acontece o que aconteceu com Caim. Caiu o semblante dele. Quando caiu o semblante, ele ficou irado consigo mesmo. E Deus, vendo, o advertiu: por que caiu o teu semblante? Se fizeres certo, não é certo que serás aceito? Mas se fizer errado, o pecado jaz à porta. Mesmo assim, Deus dá uma oportunidade para mim e para você. Cumpre a ti dominá-lo, quer dizer, cumpre a eu e você a nos dominar. É aquilo que o Ciro falou hoje, que o Salles falou hoje. A gente não pode proibir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Mostra o certo, Senhor. Pai, eu vou fazer de novo. Vou fazer certo agora, Pai. Eu não quero errar, porque nós não temos que errar mais, amados. Nós viemos do mundo. Eu, por exemplo, eu vim do mundo. Eu fiz muita coisa errada no passado. Hoje eu conheço a verdade. Estou liberto, graças a Deus. Por que eu vou voltar ao erro do passado? Não, não posso. Eu tenho que olhar somente para Jesus para seguir em frente. Amém, amados? Eu quero dar oportunidade para alguém de vocês aí comentar alguma parte da palavra de Jesus aqui, em Mateus capítulo 3. Está aberta a oportunidade para vocês aí. Amém? Eu acho muito bonita aqui essa parte. Alguém quer falar alguma coisa? O Lucas, você vai falar? Falar. Então fala, querido. Fala. Não, não, pode falar, Fábio. Eu só ia comentar que o seu Mário falou uma coisa muito interessante, porque realmente João Batista ele é primo, né, de Jesus, né? Eles se conheceram na barriga, né? Se conheceram É, na barriga. João Batista deu uns pulos dentro da barriga da mãe dele, Isabel, né? Quando se encontrou com sim, Maria, né? E sim, que a Bíblia acho que não relata, mas provavelmente Jesus e João Batista devem ter, né, brincado junto, né, crescido, né, ter alguns momentos aí como relação de primos, né, e tem uma relação muito próxima com ele. E, e aí algo que é muito interessante que João Batista ele batizava, né, mas, mas ele não batizava com o Espírito Santo, o batismo dele era do arrependimento, né, ele chamava ao arrependimento, né. sim. E aí, logo depois ele falava aqui, ó, mas aquele que vai vir mesmo batizar, esse aí, esse aí vai vir aí sim, né? Aí vai ser com o Espírito Santo, né? Acho muito interessante essa passagem, né? A gente colocar no tempo as coisas, né? Que acho que João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus, né? Já se conheciam, provavelmente, né? De ter uma relação próxima. E, e essa questão do batismo aí, que João Batista ele fazia o batismo, mas ainda não era com o Espírito Santo, né? O batismo dele era chamando ao arrependimento. E Jesus, né, ele fazendo a referência aqui depois, ó, mas aquele ali que vai vir, aquele lá é com o Espírito Santo, né? E com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né?
Me chamou bastante atenção. Ninguém mais quer comentar alguma coisa? Eu, eu ouvi algo muito interessante hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que fala também do batismo de Jesus, né? E é sobre o poder da palavra. O mundo surgiu através da palavra de Deus. Deus criou o mundo através de Jesus, que era o Verbo. Então ele disse que haja luz e houve luz, que haja terra e houve a terra, e assim por diante. Então, através da palavra, e Jesus é a palavra, tudo se fez, tudo se criou. E estamos hoje aqui. E é interessante como aqui em Mateus, vou repetir aqui só para contextualizar, no capítulo 11, no versículo 11, ele fala: eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, a palavra da profecia. João profetiza aqui. E depois no 16, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. Quando a gente vai para Marcos, a mesma história é narrada lá, lá no primeiro capítulo, e ele repete, né? Então, o poder da palavra, que é através do qual o mundo foi criado, e que é a espada, o poder da palavra, foi com o poder da palavra que Cristo, a gente vai ver no capítulo de amanhã, combate o maligno. E é através do poder da palavra que nós abençoamos os nossos irmãos, abençoamos a nossa vida, bendizemos e glorificamos a Deus. Então, louvado seja o nosso Senhor e é muito bom a gente profetizar boas coisas, né? A gente profetizar o bem na vida dos nossos irmãos e na nossa vida também. Profetizar o bem, profetizar coisas boas. Porque a gente está alimentando a nós mesmos e ao nosso próximo. Poder da palavra. É isso que eu queria chamar a atenção aqui, nesse, nesse capítulo aqui de Mateus para nós. Amém? Aliás, o Fábio falou bem aí depois do testemunho, né? Porque, principalmente para os novos na fé, houve um testemunho como esse que meu pai colocou e pensa assim: meu Deus do céu, será que eu oro aqui pelo meu irmão que está em dificuldade? Será que eu travo essa batalha? Mas o poder da palavra e o poder daquele que está conosco é muito maior. Então, após situações como essa, se nós profetizarmos o bem e colocarmos o poder da palavra, não a nossa, mas a palavra de Deus tem poder. Não é a nossa palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele diz: a palavra diz, não só de pão viverá o homem, é a palavra de Deus que ele está dizendo. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos. E nós, por acreditarmos em Jesus, somos herdeiros. E que maior é aquele que está conosco.
Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quanta coisa bonita, né? E até coloquei aqui um comentário para a gente aqui de um provérbio. O coração alegre formoseia o rosto, né? Mas pela dor do coração o espírito se abate. E no sábado, durante o curso lá, o pastor estava dando aula e ele falou, pô, durante a semana aqui estava dando aula e tinha um rapaz que estava com uma cara feia. Uma cara feia. E aí eu falei, pô, até o inimigo tinha medo dele. A cara que ele tava ali. E aí o rapaz deu risada. Daí ele falou, você sabe de que eu tô falando, né, irmão? E aí o pastor trouxe esse provérbio aí, né? Que o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas pela dor do coração o espírito se abate. E que a gente possa, né? O próprio, acho que o Paulo, no curso dele, ele fala lá do treinamento que coloca o lápis, né? Colocar o lápis aqui assim pra gente, quando tá triste, né? Colocar o lápis aqui pra já, não, trazer a alegria, a felicidade, né? Que a gente possa estar caminhando em gratidão aí o tempo todo, né? Gratidão mesmo pelos desafios que o mundo nos traz aí, a gente possa estar grato e vendo pela perspectiva positiva das coisas, né? Eu tenho uma lembrança muito forte. Eu cresci na igreja católica, né? E a minha avózinha, por parte de pai, ela lia a Bíblia todos os dias, é uma pessoa que sempre estava muito pegada a Deus ali, fazia as orações dela, orava para a família inteira, era muito, muito apegada mesmo. Às vezes eu ia na igreja com ela, muitas lembranças maravilhosas, assim. E eu me lembro uma vez que estava a família reunida, ela estava numa casinha, tinha uma casinha no fundo da casa, que era uma edícula, a gente estava na praia esse dia. E ela saiu da edícula assim e veio ao nosso encontro. Uma senhora já, né? Ela estava com acho que quase 90 anos. E ela não viu, tinha um degrau. Ela não viu o degrau e ela pisou em falso e ela caiu no chão. E eu lembro que estava a família toda reunida, eu olhando para ela, todo mundo olhando para ela, né? A avó vindo, né? Chamava ela de manhã. E ela pisou em falso e ela caiu no chão. E foi, assim, um momento forte, porque, assim, todo mundo voou, né? Eu estava na minha frente, então eu voei, fui para cima dela. Quando eu cheguei, assim, né? Ela, ao invés de estar ali murmurando, reclamando, né? Ela virou e falou assim: ainda bem que eu estava com o terço na mão, que eu estava em oração, né? E graças a Deus, Deus cuidou de mim. Aquilo para mim foi um momento muito forte, porque na hora que ela falou aquilo, eu já caí em prantos, porque, né, eu ver a fé da pessoa, né? Que poderia estar reclamando, poderia estar murmurando, né? Mas não, ela estava agradecendo, né? Continuando orando, continuando fiel a Deus, né? Prostrada a Ele. Isso trouxe um ensinamento muito profundo para mim, sabe? Realmente de fidelidade, de amor, de fé, né? Saber que, independente dos tropeços que o mundo nos traz, né? Nós precisamos estar firmes com o Senhor, né? Firmes com Ele. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa hoje? E, Eu pessoal, ouvi o Lucas, eu né? queria trazer uma pergunta para vocês, para entender qual que é o pensamento de cada um a respeito disso, porque eu já ouvi muita coisa, eu pesquisei já bastante coisa na Bíblia também. É, eu queria só entender o que que vocês pensam a respeito disso. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos 10% do dízimo, porque o seu Mário, quando trouxe essa questão aí dessas perdas materiais, né? E, por exemplo, batida de carro, a casa caindo, as coisas que nos dão prejuízo materiais, no geral. Porque eu já ouvi que uma, da- uma das, uma das coisas que acontecem quando você dizima, né? É que Deus, ele afasta o urupugão, o devorador, né? Da nossa casa, das nossas finanças.
e por você estar devolvendo para Deus, né, os 10% de toda a sua colheita, ele abençoa a sua área financeira e não te deixa ter esse tipo de prejuízo, né, financeiro que vai te lesar. E eu queria entender o que que vocês pensam a respeito disso, né? Se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, se vocês já leram alguma coisa sobre isso, né? Como vocês veem essa questão 10% do dízimo, né? Que para mim ainda é algo que está assim não definido. Esse seu Mário que já tem um pouco mais de caminhada na fé, ele tem algo para falar sobre isso, porque eu já vi as passagens que falam sobre isso, algumas estão mais no Velho Testamento, né, falando sobre exatamente sobre 10%. No Novo Testamento eu já vi que, na verdade, tem uma passagem que fala que é mais a respeito do que você sente no coração e não um valor fixo, né, como 10%. Mas não sei se os irmãos já viram algo a respeito disso diferente. É um questionamento que me veio à cabeça agora quando o seu Mário estava falando sobre o testemunho dele, né? Isso. E é porque, assim, por exemplo, eu sei que em algumas situações já senti que às vezes você evita ali de dar aquele 10% e às vezes toma um prejuízo muito maior sem perceber, né, do que os 10% que você reteve. Eu não sei se os irmãos têm algum pensamento sobre isso, já leu algo sobre isso, é só uma dúvida. Um livro de Malaquias, né, que fala sobre essa questão dos 10%, né? É. E eu já vi muitos pastores falando sobre a obrigatoriedade, né, e também outros pastores falando que nós hoje não somos escravos, nós somos livres, né? Nós não somos escravos, nós somos filhos. E o que Jesus vem pedir para a gente é que a gente pratique a generosidade, né? Ele quer saber o que tem no nosso coração. E o Uhum. pastor, inclusive, que trouxe essa palavra, que ele dizia que você pode dar os seus 10% tanto para a igreja como em alguma outra obra, no orfanato, ajudando alguém. Eu sei que as duas são conflitantes, né? Porque tem as pessoas que já acreditam que não, que você tem que dizimar na própria igreja, né? E outros que diz que você pode, né, ofertar numa outra obra, né, que toque no seu coração, que venha de Deus. E eu recebi uma palavra esses dias também de uma irmã que falava justamente sobre essa questão do dízimo e ela falou, olha, eu estava numa igreja, eu saí da igreja porque o pastor ficava falando muito do dízimo, que tinha que dar o dízimo, que tinha que dar o dízimo. E aí, assim, chegou a ser ofensivo, mas eu acredito, porque ela cresceu na igreja, ela falou, mas não foi isso que eu aprendi, porque o que eu aprendi é que se a família é pobre, a família está em necessidade, ela não tem que deixar a família dela passar fome, né? Deus não ia se alegrar disso. Então, assim, acho que vem muito do coração, da generosidade. Tem aquela passagem, né, acho que da viúva, né, que dá uma moedinha lá, mas aquela moeda que ela dá é mais do que tudo que, né, pessoas ricas dão também, né? Então acho que Deus está olhando muito pro coração da gente, o que a gente realmente está fazendo, né, está entregando. É um tema bem complexo, Lucas, e requer bastante oração, bastante comunhão, né? Sou Mário, acho que você ia comentar alguma coisa. E aí, Eu, também. eu quero dizer o seguinte, amados, ó, eu desde que me converti, aliás, antes de me converter, eu acho que eu me converti justamente por causa disso, porque eu comecei a dar o dízimo, entendeu? Eu comecei a dar o dízimo. E, e hoje, depois de 20 e tantos anos, 28 anos que eu estou servindo o Senhor, eu já tenho um outro pensamento, assim. Eu dou o dízimo, mas eu não fico com o dízimo no meu bolso, na minha mão. Eu pego, eu dou para a viúva, eu tenho dois missionários, um na África e outro aqui no Amazonas, que eu todo mês abençoo eles, contribuo financeiramente com ele há mais de 20 anos. E eu ajudo as pessoas que estão necessitadas, entendeu?
evangelista que eu vejo que está precisando de alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Eu não fico com os 10% para mim. Não fico. Esse eu faço questão de liberar da minha mão. Ó, essa parte aqui é como se eu estivesse dando para Deus. Eu dou para as pessoas que Deus toca no meu coração, que eu vejo que necessita. Eu penso assim. Antigamente eu dava tudo na igreja. Mas eu vejo hoje que a igreja que eu congrego, por exemplo, só falta pintar ela de ouro. Não falta nada na igreja. Tem tudo. O pastor esse dia estava falando de trocar de carro. Quer comprar um carro mais novo. O pastor ganha. Meu pastor, ele ganha. O salário dele é livre, hein? Vou falar para você livre. 5 salários mínimos, livre. Por quê? A igreja paga a água, a luz, até a gasolina dele. Então, quer dizer, eu acho que não há necessidade de você estar, né? E depois é o seguinte, amados, tem muita gente na igreja necessitada, tem gente que está lá precisando de ajuda, entendeu? Não é só a palavra, nós temos que ajudar as pessoas que estão necessitadas, é preciso. Agora, cada um tem um pensamento. Essa questão do dízimo, irmão, eu não entro em discussão com ninguém. Cada um faz da maneira que achar melhor. Eu digo uma coisa para vocês: tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei na minha vida, foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou. Na hora que Deus me chamou, que eu senti que Deus. Eu contei para vocês o testemunho de quando eu consegui comprar esse sítio aqui, no momento que eu não tinha condição de comprar uma agulha fiada. Que o pastor na igreja, um pregador de fora, falou assim: ó, Deus quer te dar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquele seu sonho, Deus quer te dar hoje. Mas você vai ter que depositar o seu tudo aqui no gasofilácio. Olha só, como é que pode uma coisa dessa? Além de você dar o dízimo, que eu já dava todo mês, ele chegou num momento assim, eu senti Deus falando comigo que era comigo. Deus quer conceder o desejo do seu coração. Mas você tem que depositar o seu tudo aqui no gasofilácio. O seu tudo que você tiver aí no seu bolso agora, você tem que depositar aqui no gasofilácio. Aí Deus vai conceder o desejo do seu coração. Eu comecei a sair lágrimas nos meus olhos, varão. Eu falei, é comigo. Eu tinha R$ 287 no meu bolso, que era um dinheiro para pagar uma duplicata que estava no cartório no dia seguinte. Vai vendo. Mas eu não pensei 2 vezes. Eu senti que Deus estava falando comigo, eu fui lá, cara. Eu e mais uma pessoa só. Naquele dia, chegou lá, eu tirei todo o dinheiro do meu bolso, até as moedas, e coloquei no gasofilácio. E voltei chorando, mas chorando pela minha atitude, um choro alegre, sabe? Porque tamanha foi a minha fé. Não demorou muito, amados. Não demorou muito. Eu comprei essa propriedade aqui. E vocês viram como que eu construí essa propriedade. Como Deus providenciou todas as coisas, o material, as pessoas, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor. Nossa, Deus preparou tudo, cara. Até um pato chegou voando aqui, ó. A patinha. Irmãos, é pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A questão do dízimo é a obediência. Deus quer o melhor de nós, o melhor. Entendeu? É o melhor. Muitas vezes Deus está trabalhando com você para ver a sua fé até onde vai. Se você é capaz de dar o seu tudo para Deus, quando Ele pedir, você vai sentir de Deus isso. Entendeu? Agora, se você sentir no coração que está engordando lá o pastor, que ele está se aproveitando das ovelhas, e você não quiser dizimar, não dá para ele, mas dá para outro. Não fica com você, não. Ajuda uma pessoa que Deus tocar no seu coração que está precisando. Entendeu?
Porque esse negócio de dízimo hoje é complicado, amados. Eu vejo aí pastores, missionários e pessoas que pregam o evangelho riquíssimos. Tem até avião, jato particular, anda com segurança, armados. Meu amigo, se você serve a Deus, se Deus é contigo, para que você precisa de segurança para andar armado? Fala para mim. Olha, vamos e venhamos, entendeu? Vamos e venhamos. Então vocês analisam, pensam direitinho. Também Agora não fique com ele no som. eu achei uma Posso passagem comentar aqui um pouquinho no. também? Posso falar um pouquinho da... compartilhar com vocês aqui a maneira como eu tenho no coração essa questão, tá? Não que eu deva servir de modelo para ninguém, nem de exemplo, mas já que foi perguntado, primeiro, com relação a essa questão da obrigatoriedade, né? Eu não entendo como obrigatoriedade. Deus, ele vê o nosso coração, no meu entendimento, tá? Tudo que eu falar aqui, estou falando do meu entendimento, que pode estar errado. Mas tudo que a gente faz, tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Qual que é o propósito? Porque o coração do homem tende a se voltar pela criação mais do que pelo Criador. Por isso que o primeiro mandamento de Deus fala para amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. E quando nós temos o coração apegado, principalmente a nossa sociedade, e eu imagino que desde a antiguidade, essa questão do dinheiro é uma questão que sempre trouxe esse mesmo pesar para a sociedade. A sociedade sempre amou o dinheiro, inclusive Mamon. E Deus diz que não é possível amar a dois. Jesus disse que não é possível amar a dois deuses. Então, quando você abre mão, você está exercitando o desapego daquilo que vai perecer um dia e daquilo que não tem valor para Deus. Então, eu entendo que quando a Bíblia traz esses exemplos, traz essas, vou chamar aqui entre aspas de regras, são recomendações, como tudo na Bíblia são recomendações, são orientações que você faz, que você vai fazer e que às vezes o entendimento vem depois, mas para se cumprir um propósito, porque o propósito é que nós tenhamos o nosso coração voltado para Deus e que nada além da comunhão e da diretriz dele e obediência seja maior do que isso. Então, realmente, assim, eu já dizimei muito, mas você fala assim, olha, os 10% é da igreja. Aí eu te pergunto, quem é a igreja? A igreja é o templo? 10% é de Deus, mas você vai fazer o quê? Deus vai buscar esse dinheiro, esse valor, essa moeda? Deus não precisa disso, né? Mas a igreja somos nós. Então, quando você ajuda um irmão necessitado, você está sendo igreja. Quando você ajuda a viúva, quando você contribui com a igreja também para abrir novas missões, novas obras, você também está ajudando a igreja. Então, por exemplo, eu costumo ajudar as pessoas que eu posso, que estão... Primeiramente, aqueles que são mais próximos de mim, que eu tenho mais proximidade. Mas não só esses, né? Procuro ajudar também igrejas, as missões. Às vezes eu estou na igreja e eles fazem
um pedido de oferta especial para abrir uma nova unidade, por exemplo. É muito gostoso a gente contribuir, né? Mas eu acho que o objetivo é chegar nesse desapego e entender que o mais importante não é o dinheiro. E quando você consegue exercitar essa fé, Deus te prova, inclusive, que você está no caminho certo. Ele te dá sinais para te mostrar que, olha, filho, é por aí. Então, quando a gente recebe essas recompensas, essas bênçãos que vêm logo em seguida de uma oferta ou de uma prova nossa, quando Deus nos testa e nós também testamos Deus muitas vezes. Será que se eu der esse meu tudo, eu vou ser recompensado? E, e Deus a gente testa Deus, né? Sim, um modo de dizer. E recompensa vem para mostrar para nós que a gente pode confiar, né? Não que isso deva ser feito o tempo todo, mas eu acho que é com esse intuito. Deus faz tudo para que nós creamos nele. Todos os milagres que ele faz é para que creamos nele. Toda a palavra de Deus foi escrita para que nós creamos nele, para nos trazer um caminho, para nos aproximarmos dele, para nos trazer a maneira de nos relacionarmos com ele, para dizer o que a gente tem que fazer para ser salvo, para adorar a Deus. Então é isso que eu entendo assim com relação a essa questão. E aí lá em 2 Coríntios 9:7, ele fala: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então a Bíblia fala muito disso, né? Eu acho que isso que é importante, é o coração estar feliz com o que a gente está fazendo, sentir feliz por estar no caminho certo. É porque, por Isso aí. exemplo, foi citado uma pessoa que está. Aqui aí entra muito controvérsia, né, da confiança em Deus. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma dificuldade para pagar as contas, o aluguel, essas coisas, né? E aí, vamos supor, ela recebe um valor X lá, que talvez esse valor tá bem, assim, no limite para pagar tudo. Se sair alguma coisa, vai faltar. Aí a pessoa fala: eu tenho que dar o dízimo porque tem que dar os 10%, mas se eu der os 10%, eu sei que vai faltar alguma coisa. Aí entra também muito do que as pessoas falam da confiança em Deus, né? Você não confia em Deus que se você dizimar, Deus vai te abençoar com mais? Porque também tem uma diferença entre você ofertar e você dizimar. Não sei se você já ouviu sobre isso também, não sei. Porque, por Uhum. exemplo, uma coisa é você dar para uma viúva, uma coisa é você dar para uma pessoa doente, mas isso se chama oferta, isso não se chama dízimo, né? Então, não sei, é assim, é realmente um assunto bem complexo. É que o dízimo, né, que ele fala que é a 10ª parte, né, eu vou chamar assim, como se fosse o mínimo que você deveria não ser seu. A gente paga muito mais que isso para o governo. Se você não pagar o imposto, e olha que na palavra fala, dai a César o que é de César, não é verdade? Sim, Você não é obrigado a pagar o imposto. com certeza. Então, eu creio, tá? Eu creio que se você oferta a Deus, sendo na igreja ou através daquele, você está devendo um aluguel e tem alguém que está devendo dois, três, ou tá. Sempre vai ter alguém numa situação mais difícil que você, clamando a Deus, inclusive, por um milagre ou por alguma bênção. E se você consegue abençoar essa pessoa, se você é bênção nessa pessoa, não tem como você não ser, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Uhum. Não tem como você não ser abençoado de alguma forma. Eu Não, mas creio então, nisso. essa é a questão, James. Aí a lei da semeadura, por exemplo, é claro que você não tem como ser abençoado de volta porque você está semeando na vida de alguém. Então isso vai voltar como uma bênção para você, vai voltar como uma colheita. Você semeou na vida da pessoa dessa forma, você vai colher dessa forma na sua vida também. Então entendeu? Por isso que tem a diferença entre semear, né, ofertar e dizimar. Ô, É por- Lucas,
Deixa eu te porque falar o uma coisa dízimo que eu aqui. entendo é só o nome, né? É só o nome, dízimo. Eu não sei se tem alguma relação com o latim, dízimo de décima parte, entende? Uhum. Décima parte, dízimo, que é só a questão da divisão ali. No meu entendimento, tá? É por isso que eu falei assim, ó, no meu entendimento, essa questão do dízimo o dízimo é o 10 ali que você separa para você. O ofertar a Deus, que eu entendo, é ou você contribuir com a obra de Deus, a igreja, que a igreja tem esse papel. Qual que é o papel da igreja? Além de levar a palavra, a igreja também é a consoladora dos viúvos e das viúvas e dos necessitados. Então, se você está contribuindo com a igreja, em tese, a igreja está sendo só intermediário da Exato. viúva. Se você o fizer diretamente, você também está fazendo, no meu entendimento. Espero que Deus me perdoe se eu estiver errado, mas esse é o entendimento que eu tenho Eu acho que está com correto. relação, com relação a essa questão do. E aí, quando você fizer alguma coisa a mais que isso, numa campanha ou algo especial, é uma oferta, né? Se Uhum. você fizer mais que os 10%, você está ofertando a mais, ou você às Hum. vezes faz com um propósito, enfim. Mas eu acho que é. Bom, eu penso dessa maneira, né? Não, entendi. Coisa Não, também bacana. Então, que só para concluir, Lucas, vocês viram que eu falei aí que eu dei o meu tudo na igreja aquele dia. Era um dinheiro que eu tinha que pagar uma duplicata. Quer dizer, aquele dinheiro já não era meu, certo? Tinha que pagar duplicata no outro dia, senão meu nome ia para o pau. O que aconteceu? No dia seguinte, logo cedo, quando cheguei na igreja, tinha um cliente na porta da loja esperando para comprar uma máquina à vista. Então entrou não só aquele dinheiro que eu dei na oferta lá na igreja, como em dobro. Uhum. Deu para mim pagar a duplicata e repor a mercadoria vendida, entendeu? Então, quer dizer, você vê que a minha fé, quando eu senti de Deus para dar aquela quantia que ele estava pedindo, ele já tinha providenciado o, o ressarcimento no dia seguinte. Então, quer Uhum. dizer, é a fé da gente que movimenta as coisas, meu amor. É a fé. Você Eu vê que acho que. quando Jesus chegou lá naquele lugar também, os caras chegou e cobrou o dízimo de Jesus. Aí vocês não pagam o dízimo, não? O que Uhum. que Deus fez? Falou, ó, Pedro, vai lá e pesca o primeiro peixe lá e tira um start e vem e paga o meu e o seu. É. O Filho de Deus deu essa prova de que ele é o Filho de Deus, que ele é o provedor de todas as coisas. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo vai para ele. Como é que alguém podia imaginar que o primeiro peixe que ia pegar ia ter um start lá, uma moeda de ouro, uma moeda que valia muito? Só o Filho de Deus mesmo, só sendo Deus para saber isso, né? Então nós não temos que ter dúvida a respeito do grande mestre que nós temos, o provedor de todas as coisas. O verdadeiro evangelho, Lucas, é visitar, honrar e abençoar as viúvas e os órfãos. Quem são os órfãos? Todo aquele que está necessitado, entendeu? Todo aquele que é necessitado. É claro que nós temos que contribuir com a igreja, precisa pagar o aluguel. O pastor muitas vezes vive do dízimo, ele não tem emprego, ele não tem outra profissão, ele vive do evangelho. Nada melhor do que ajudarmos, entendeu? Agora, quando você sentir que está sendo demais, você procura, sabe, ajudar os necessitados, aquele que você acha que realmente precisa. Faz a Amém. sua parte. Bem, Deus é questão do dízimo contigo nessa aí, aí. essa questão do dízimo, Lucas, é muito engraçada, cara. Eu, uns meses atrás, discutia muito com o James em relação a isso, né? Eu lembro que cerca de uns 6, 7 meses atrás aí, ou mais talvez, eu tinha muita inquietação em relação a, né, se como funcionava isso, como não funcionava. Tem muita questão do sacrifício, né? E não é pelo sacrifício, não é pelo que a gente faz, é pela fé, né? Nós somos salvos pela fé. Tem a questão da generosidade, daquilo que a gente tem no coração, né? Então, se você tem fé, não é pelas obras que nós somos salvos, mas quem está pegado a Deus, quem está ligado na videira, não existe fé sem também gerar obras, né?
sem também gerar, né, sacrifício, né? Então, exige tudo isso. E eu me lembro que aquele dia eu estava tão avivado ali e tal, naquele dia, e eu resolvi fazer três ofertas. Eu fiz uma oferta numa igreja, fiz uma oferta na outra igreja, e também fiz uma doação numa instituição. E, e foi muito engraçado, porque acho que uns 2 dias depois, assim, algo que inesperado, assim, que eu não estava esperando. Se eu tivesse olhando só para uma delas, para as três juntas, o quilo que eu tinha recebido de volta era como se tivesse multiplicado por 30 vezes. Se eu tivesse olhando só para duas ofertas que eu fiz, tirando outra, era como se tivesse multiplicado por 60. E se eu olhasse para as três, é como se tivesse multiplicado por 100, cara. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, não, como assim? Peraí, aí volta na palavra, né? E aí você volta naquilo de novo, você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? E aquilo me trouxe uma lição, sabe? Me trouxe algo, acho que né, me abriu meus olhos para algumas coisas, sabe? Em relação. E aí eu acho que vai muito disso aí que o seu Mário falou, né? Se você vê que é uma igreja que ela é uma igreja que tem abundância, que é uma igreja que ela não tem necessidade, então eu vou ajudar essa daqui, né? Vou ajudar ali, né? Vou ajudar, né? Onde meu coração bater. E aí, assim, vou ter essa comunhão com Deus, vou pedir para Ele me guiar, né? Mas eu acho que, assim, não é o. A gente tem que ter temor a Deus, a gente tem que ter o temor a Deus, mas tem que ser guiado pela nossa fé. Não é assim, não vou fazer esse sacrifício porque aí eu vou receber de Deus. Né? Vou ser sacrifício porque eu vou ser salvo. Nós não somos salvos pelo que a gente faz, não somos salvos pelo nosso sacrifício. Né? A nossa salvação vem pela fé. E se a nossa fé, o nosso coração, a transformação que a gente vai tendo, né, com a palavra, que você tem, né, que todos nós, né, vemos nessa caminhada, nessa jornada, o resultado disso aqui é que a gente está aqui todo dia de manhã, é o sacrifício que a gente faz, é uma milha a mais que a gente anda pelo outro, né? É aquela mão que a gente estende, né? Ao passar ali, você vê uma pessoa em necessidade, você, né? Às vezes, através até de uma palavra, né? Às vezes até de uma palavra. Então, né? Deus se alegra muito com tudo isso, né? Bom, é o Uhum. que eu tinha para falar sobre isso aí. Então, tudo que foi dito foi de muita ajuda para ajudar a organizar esse pensamento sobre isso. Mas assim, o que ficou mais para mim, o que ficou mais de ensino de tudo que foi dito é que juntando tudo, né? Acho que tudo que vocês falaram, cada um culminou em uma coisa, né? Que é você dar de coração e confiar em Deus, né? E é isso aí. Por isso que é importante estarmos aqui em comunhão. É isso aí, Amanhã Né? eu ia sugerir que, se os irmãos permitirem, eu trago a palavra. E glória a Deus. Amém. Aí. Glória a Deus. É bem-vindo. amanhã estamos juntos aqui. Bora para a oração? Vamos, vamos Vamos que o lá. meu sogro já está aqui na porta me Eu, esperando já. Então já avisa ele para ele que a gente tá com fala, que ele tem que vir aqui também, viu? Tem que trazer uma palavra para nós aqui. Já falei para ele, quando eu Viu, falei para Igor? ele que mudou para as 5 da manhã, aí que eu não vou conseguir mesmo. Aí fala para ele, ó, voltou para as 6. Aí eu acho que ele vai. Desculpa, James, você ia falar alguma coisa, querido? eu ia só pedir oração por duas pessoas. É, uma delas é o pastor André. Eu fui surpreendido com a notícia de que ele estava acamado, estava no hospital. Eu não sei o que aconteceu com ele. É, faz um tempo que eu estou mandando as mensagens para ele, mas eu percebi que faz um tempo que ele nem vê. E aí eu fiquei preocupado, entrei em contato com uma pessoa lá que eu sei que era próximo dele, mas essa pessoa também não está com contato mais com ele, e a última notícia que eu tenho é que ele estava no hospital, tinha acontecido alguma coisa com ele, faz uma semana já, quase 10 dias. E eu não sei o que aconteceu, não consigo falar com ele, enfim. Então, pedi oração pro André. E uma outra, eu descobri hoje, uma tutora aqui de inglês,
que ela comentou que o marido dela está internado e eles pensavam que era uma coisa e agora eles não sabem mais o que que é, mas eles sabem que é alguma bactéria, alguma doença que está se proliferando no sangue dele, e é muito sério. E ele está em estado muito grave, assim. Ela não é crente, eu também não tenho liberdade, assim, mas foi uma coisa muito rápida, eu perguntei se eu podia orar por ela, ela me deu a entender, ela sim, né, mas por que que eu estou introduzindo isso aqui? Porque me deu a entender que é só um milagre mesmo que pode salvá-lo, sabe? E aí eu tenho conversado com Deus, assim, que ele faça esse milagre para que, quem sabe, o coração dela não possa ser tocado por esse milagre, sabe? E eu não tenho essa liberdade aí como meu pai teve de ir lá no hospital, é muito diferente o contexto, mas eu fico pensando assim, será que eu gostaria que esse milagre acontecesse, se for da vontade de Deus, é lógico, para honra e glória do nome dele, para que o nome dele fosse exaltado e minha expectativa é que essa mulher enxergue que existe um Deus, que talvez ela nunca tenha tido experiência com ele ou conhecido, talvez tenha só ouvido falar, quem sabe seja uma oportunidade dela conhecê-lo, né? Então, enfim, que Deus nos proteja nessa batalha espiritual, primeiro de tudo, e que ele conceda esse milagre, se for da vontade dele. O nome dele é Robin, Pastor André e o Robin. Amém? Amém. Amém. Lucas, ora aí para nós, Lucas. Ora, Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Pai, obrigado, Pai, por essa manhã, por esse momento de comunhão, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui que pôde estar presente, Pai, participando desse devocional, Senhor. Obrigado pela vida daqueles também, Senhor, que não puderam participar, Pai. Com essa bactéria no Cuida, sangue, Pai, Senhor. a família de cada um, Pai. Eu te peço em nome de Pai, eu te Jesus, peço em nome de Jesus, Pai. Visita ele Cuida para do que ele André, seja Pai, onde ele curado, estiver, Senhor. Pai. Cuida do seu Que filho, sua Senhor. esposa Nós não seja sabemos tocada pelo Espírito Santo, porque Pai. ele sumiu, Pai, o que Reconhecida em si, aconteceu. Senhor. O irmão recebeu uma mensagem de que ele estava acamado, Senhor. Onde ele estiver, Senhor, nesse momento, visita ele, Pai. Visita, Pai, com sua glória, Senhor, com a sua saúde sobre a vida dele, com sua proteção, Senhor. Afasta, Pai, todo o perigo que estiver ao redor dele, Pai, nesse momento, Senhor. Cuida dele, Pai, onde ele estiver, Pai, que ele possa aparecer e dar uma boa notícia pra gente, Pai. Que ele apareça, Senhor, e que nos mostre, Pai, que está tudo bem, Senhor, em nome de Jesus. Visita ele, O Robin, Pai, eu não sei, Pai, qual é a necessidade desse rapaz, Senhor. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mostra para ele, Pai, que o Senhor é o Deus vivo, Senhor. Que o Senhor é o Deus, Pai, que se faz presente na vida das pessoas que cuida, Senhor. Pai, que o Senhor é Pai, Senhor. Cuida, Pai, desse homem, Senhor. Mostra o teu propósito na vida dele, da esposa, Senhor. Traz clareza aos olhos deles, Pai, que o coração deles se incline para ti, Senhor. Que o Senhor mostre, Pai, para eles que o Senhor é o Deus sobre todos os nomes, Pai. Peço em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Pai, dessas pessoas, Senhor, nessa manhã, Pai. Cuida também, Senhor, da gente, Pai, nesse dia, Pai. Nos protege, Pai. Nos leve segurança aos nossos trabalhos, Pai. Nos traz de volta, Pai. Tudo que nós vamos fazer hoje, Senhor, o Senhor nos proteja, Pai. Nós estejamos aqui amanhã, Pai, firmes, Pai, com o coração e a mente renovada em Ti, Senhor. Que os nossos corpos estejam cansados para mais um dia, Pai, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente, Senhor, trazendo a Sua palavra, Pai. Eu queria te pedir, Senhor, que nesse novo ano, Pai, do devocional, Senhor, que o Senhor traga mais e mais pessoas, Pai, aqui para esse devocional, Senhor. Pessoas que vão agregar, Pai, pessoas que vão enriquecer nosso devocional, Pai. E pessoas que precisam, Pai, te conhecer também, Senhor. As pessoas que não te conhecem, que ainda estão perdidas, Pai. Todos aqueles, Pai, que têm necessidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Traz eles aqui, Pai, que o Senhor nos capacite para entregar essa palavra a essas pessoas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai.
Eu queria te pedir de novo, Senhor, onde o André estiver, Pai, que o Senhor visite, Pai. Visite, Pai, cuide dele, Senhor, que a gente possa receber uma mensagem, Pai, de que ele está bem, Senhor, e que está tudo bem com ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. E o Robin também, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.